Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estava vendo ontem os youtubers, né, que eu gosto de assistir, lá no Rádio Tricolor, Gabriel Amaral, o canal do Lessa com Lessa, o Thiago Ferreira na Hora do Flu, o, o Rodrigo no Ligados no Flu e o André no Sentimento Tricolor. Agora, novidade sobre jogadores não tem praticamente nenhuma, né? O que eu estava vendo ontem é que o Vitinho tem uma concorrência muito grande agora de um outro clube lá da Arábia e parece ter um clube do Brasil também, que não foi revelado. Mas vou ser sincero com vocês, o Vitinho, pelo que eu tinha escutado, acho que não foi nem ontem foi segunda, acho que foi domingo, que o salário dele, se ele viesse pro Fluminense, ia ser muito alto. Agora, eu não acho o Vitinho, eu acho que ele é um cara habilidoso, sabe chutar, mas ele era um jogador de lado, né? Ontem eu estava escutando falar pelo o Gabriel Amaral e o Lessa, que o Vitinho agora parece estar jogando mais pelo meio, não vai mais tanto pela beirada. Então, eu não sei para que pagar um dinheirão pro Vitinho, se ele o futebol moderno de hoje em dia é um dos motivos que o Renato Gaúcho tem deixado o Ganso no banco, porque o Ganso não está tendo intensidade, por não tá com o ritmo de jogo igual os outros jogadores, porque ele teve um problema muito sério, né, no início do ano, que teve um problema no coração, que ele parou, depois voltou a treinar e teve aquele outro problema da cirurgia, então ele está bem atrás dos outros jogadores. Então, para que se o Ganso está sendo barrado por isso, para que trazer o Vitinho, que vai fazer a mesma coisa? E ainda mais pagando uma fortuna. Você pode trazer outros jogadores aí. O Fluminense tem que usar o scout dele. Todos os clubes, principalmente os do Rio, utilizam muito bem os scouts. Por que o Fluminense não utiliza os scouts? Para que tem o scout no Fluminense? Não é para isso? Para descobrir bons jogadores no Brasil e fora do Brasil? Então vamos utilizar os scouts. O Fluminense está com a mania, eu escuto os youtubers falarem e eu concordo. O Fluminense está com a mania de trazer jogador que já jogou contra o Fluminense. E se for por isso, para que ter scout? Vamos ouvir os scouts. Outro dia, tem um tempo, eu estava escutando o Gabriel Amaral, que ele foi lá no centro de treinamento do Fluminense. Tem uma relação enorme, né, de jogadores que os scouts têm avaliado de um bom tempo atrás para cá, de jogadores que sobressaem aqui, ali, valor do jogador, tudo isso. Para que isso se não utiliza o scout? Tem que utilizar e trazer bons jogadores assim. O Fluminense já descobriu o Arias assim, apesar de ter jogado contra o Arias, né? Mas o Fluminense já descobriu bons jogadores assim. Flamengo, Botafogo, Vasco, já descobriram bons jogadores assim. Então vamos usar os scouts. Senão não tem necessidade de ter scout no Fluminense. Esse Vitinho, cara, todo mundo já sabe como ele joga, como é que ele é, o que ele apresenta, o que ele não apresenta. Pelo menos apresentava, né? Aí eu também acho estranho uma coisa. Ninguém estava interessado nele. Aí o Fluminense falou, de repente, trazê-lo. Aí todo mundo passou a se interessar por ele. Apareceu esse time lá, não sei de onde, eu acho que é da Arábia também, oferecendo muito mais dinheiro para ele. Eu não tenho certeza, não posso afirmar, mas isso aí eu acho que é jogada de empresário. Para o Fluminense pagar muito mais dinheiro no salário dele, né? Porque ele viria de graça, então teria que pagar
muito mais dinheiro no salário, né? Então, vou colocar o salário bem mais alto. Então, eu acho que isso é jogada de empresário. Mas eu, sinceramente, eu não queria o Vitinho no Fluminense. Ele pode vir, Deus queira, se ele vier calar minha boca, minha língua, queimar minha língua. Mas eu não acredito nisso não. Outra, esse Lucas Ribeiro, eu gosto dele. Tem muita gente falando mal dele, mas eu estava vendo os jogos da Copa do Mundo, ele joga muito bem. E o lance daquele gol que ele fez, não é qualquer jogador que faz um gol daquele. E ali não é qualquer time, tá jogando contra o Borussia. Ele fez um golaço. A gente não tá falando que ele tá jogando com o time lá da Arábia, com o time de Série C, Série D do Brasil. Ele estava jogando contra o Borussia, um timaço do europeu, que tem grandes jogadores. Então, ele é muito bom jogador. Lógico, ele pode chegar aqui e sentir adaptação. Pode chegar, mas ele tem uma coisa boa, ele é brasileiro, pode ser que ajude nessa adaptação. Eu gostaria que trouxesse o Lucas Ribeiro. Pelo que eu vi ontem o Vitor Lessa falar, o Fluminense fez a proposta, ele aceitou. Aí o Fluminense fez uma proposta agora pro Mamelodi, né? Aí o Mamelodi ficou de dar resposta. Então temos que aguardar para ontem, né? Porque se aguardar mais, quando ele chegar, já é tarde. Então, estamos aguardando a resposta do Mamelodi. Espero que venha no máximo hoje. Aí tem um atacante que ontem também fiquei sabendo. Isso aí foi com o Thiago Ferreira, da Hora do Flu. Aí depois acho que foi o Gabriel Amaral e o, e o Lessa também falaram que o Fluminense tá querendo um jogador de fora que esteja com o contrato encerrando. Aí o Thiago Ferreira falou o nome de um jogador que está com o contrato encerrando lá, que o Fluminense podia pegar, que tem 34 anos. Pode até ser, mas eu gostaria que fosse um jogador mais jovem. Não é jovem assim, 22, 23 anos, não. Um jogador assim dos 27, 28 anos, que tivesse experiência lá fora. O Fluminense podia tentar trazer o Roger Guedes. Eu acho que é um grande jogador e também serve para jogar ali como centroavante. Ele joga pelo lado e como centroavante também. Se é para reforçar o time, traz o Roger Guedes no lugar do Vitinho. Traz ele. Traz esse Lucas Ribeiro também. Pode trazer, que eu já falei que tá querendo zagueiro, vai atrás do Nino, que é um jogador que a gente tem garantia que vai chegar e vai jogar bem. É um jogador que a gente conhece, o que a gente está precisando no momento. É o zagueiro, o Nino, 8 milhões de euros, vai lá e paga, não vai pagar de uma vez mesmo, vai pagar parcelado. Pega o Nino. Pega o Nino, o Lucas Ribeiro, pega o Roger Guedes e pega o lateral direito que e um meia, né? Não, o meia pode ser o Lucas Ribeiro. Porque o Guga, pelo que ele jogou contra o São Paulo, não dá não, cara. Tem que ter um outro reserva pro Samuel Xavier. Tem que ter um reserva bom pro Fábio, porque o time está numa situação difícil. Se o Fábio se machucar ou levar o terceiro cartão e tiver que botar um dos outros goleiros de reserva lá, vai ficar difícil. Provavelmente a gente vai perder o jogo. Aí também gostaria que trouxesse um outro centroavante sem ser o Roger Guedes também. Aí eu acho que ficaria um goleiro reserva, o Nino, um lateral direito, um meia, um atacante. E já que o Fluminense está querendo trazer esse Ernestrosa, sempre erro o nome dele, Ernestrosa. Pô, o Atlético Nacional lá da Colômbia, que é o Serna,
Já que o Fluminense está querendo trazer um monte de jogador pela beirada, então libera o Serda. Libera o Serda, pega o Ernestrosa, que também joga pela beirada. Ele joga do meio para a direita. É. Que nem joga esse Lucas Ribeiro. Traz os dois, traz o Roger Guedes ou um outro jogador que seja bom. O Fluminense agora tem que achar jogadores bons, cara. E esse Ernestrosa, trazendo, por exemplo, se ele não der muito certo esse ano, aí você já tem o, o, o Lucas Ribeiro, o Roger Guedes, tem o zagueiro, que seria o Nino, e o lateral direito, que aí já dava para equilibrar. Mas tem que trazer para ontem, porque, por exemplo, amanhã o Fluminense está desfalcado do Ignacio, né? Por exemplo, no Brasileiro ninguém falou, mas pelo que eu vi, o Freitas levou o terceiro cartão amarelo. Não vai poder jogar no sábado contra o Grêmio, né? Aí vai botar quem no lugar dele? Na lateral esquerda, eu ontem estava vendo com o Lessa e o Gabriel Amaral. O René não jogou porque ele teve um problema no calcanhar, né? Mais ou menos o que o Thiago Silva teve e ficou um tempo parado. Só que, pelo que eu escutei ontem o Lessa falar, o problema dele é bem mais tranquilo. E deve dar para jogar amanhã contra o Inter. O Fuentes também parece que não é nada demais, era só um problema meio muscular, um desconfortozinho leve. Deve poder ficar liberado também para o jogo de amanhã. Mas aí quando não tiver ruim, tá esse menino da base, que ele joga bem, mas acho que não está preparado ainda para jogar no profissional ainda. Ainda mais na situação que o Fluminense se encontra no momento. É um problema que o Bernal passou ano passado e é difícil. Quando você entra com um time em queda, é complicado para o jogador que vem da base. Eu gostaria que o Renato começasse a utilizar o Lescano, que ele tem potencial, mas tem que jogar. Se ficar parado, nunca vai pegar ritmo de jogo, nem vai se adaptar ao país. Gostaria que ele entrasse e revezasse com o Ganso, que eu acho que o Fluminense precisa do Ganso. O Fluminense, eu tenho escutado o Gabriel Amaral e o Vitor Lessa falarem, o Fluminense não tem quem arme o jogo. Os centroavantes estão maus? Estão, mas não tem quem toque a bola para eles também. A bola não chega no atacante, cara. Não chega. Então tem que ter um meia de ligação, que seria o Ganso e o Lescano. Você reveza, bota um num tempo, outro no outro. E se o Fluminense estiver ganhando, ao invés de botar o outro no segundo tempo, bota um jogador de marcação. Mas tem que ter um homem de ligação. O Fluminense jogou em 2023 assim, cara. E enfrentou times fortes. E com o Ganso jogando. Sei que ele não está em boa forma, por causa dos problemas que ele tem, mas se ele não jogar, não vai entrar em forma também. Então ele tem que entrar no time, bota uma marcação atrás, no meio de campo, marcador, bota o zagueiro para marcar também, mas tem que ter a ligação para a bola chegar no ataque, que já não tá essas coisas. E sem a bola chegar, pior ainda, né? Aqui eu tava vendo aqui, ó, amanhã, o que o Renato tava falando, o pessoal tava debochando, eu mesmo falei ontem, mas olha só, o Fluminense amanhã tem o primeiro jogo, o jogo de ida da Copa do Brasil, vai ser a oitava de final. 30/7 amanhã, né? Então Internacional versus Fluminense. Fluminense vai pegar o Internacional amanhã, 9h30, lá no Beira Rio, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Transmissão da Rede Globo. Tá. Aí, amanhã é a quarta, ó, quinta, sexta, sábado, 3 dias. Depois, pega o Grêmio, Fluminense e Grêmio no Maracanã, dia 2/8, sábado.
às 21 horas, tá? Aí sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 4 dias depois, agora, o Fluminense vai pegar o jogo de volta contra o Internacional. Fluminense e Inter no Maracanã, quarta-feira, dia 6/8. 21 horas, vai pegar aqui, eu acho que é 21h30. Aí depois, ó, dia 6, dia 9, 3 dias, no sábado, pelo Brasileiro. Fluminense pega o Bahia lá na Fonte Nova, né? Às 21 horas, pelo Brasileiro. Isso aí é no sábado, né? Aí depois tem o primeiro jogo da Sul-Americana. Terça-feira, dia 12/8, ó. Dia 9 para 12, 4 dias, né? Não, 3 dias. 3 dias depois. Vai lá no pegar o América do Cali às 21h30, dia 12/8. É a ida da Sul-Americana. Aí volta no sábado, no caso seria terça-feira, quarta, quinta, sexta, 4 dias depois. Pega o Fortaleza no Maracanã, dia 16/8, às 21h30. Aí depois tem o jogo de volta da Sul-Americana, terça-feira, dia 19/8, às 21h30 no Maracanã. É o jogo de volta. Vai pegar o América de Cali aqui. Quer dizer, é jogo de 3 dias ou de 4 dias, né? Então o Renato tem razão quando ele fala. Eu só não acho que ele tem que revezar tanto o time assim. Quando é contusão, alguma coisa assim, eu até concordo com ele, mas um ou outro você revezar, vai revezando, cada jogo reveza um, ou dois, ou três. Mas revezar 5, 6, 7 não dá, cara. Tem que ser 2 ou 3 no máximo. Para o time pegar um coletivo, pegar o ritmo de jogo, se adaptar ao esquema, com o time tendo uma sequência, pegar um coletivo, que o Fluminense está jogando, parece que ninguém sabe onde o outro está. Não tem nada a ver com o que jogou lá no Mundial. É jogo diferente, aqui é mais difícil, entre aspas. É mais difícil, por causa do número de dias e que você viaja muito, vai para longe, volta. É muito mais cansativo do que lá. Mas o Fluminense não é para perder os jogos do jeito que está perdendo. Se o Fluminense, você vê se ele perder por cansaço ou que o outro time é melhor, não. Você tem visto, eu pelo menos tenho visto que o Fluminense, os 3 jogos que o Fluminense perdeu aí, foi Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, 4 jogos. Né? Palmeiras e São Paulo, dos 4 jogos, o único que o Fluminense jogou mal mesmo, na minha opinião, foi esse último contra o São Paulo. Que o Renato fez uma escalação totalmente doida aí. Aí o time perdeu feio, podia ter perdido até demais. Apesar de alguns erros do árbitro também. Agora, o jogo contra o Cruzeiro, o Fluminense tomou 2 gols de erro. Vacilos, que o Fluminense jogou melhor do que o Cruzeiro, na minha opinião. O Cruzeiro jogou um pouco melhor quando fez o primeiro gol. Aí o Fluminense perdeu um pouco, tomou o segundo. Depois o Fluminense tomou conta do jogo, mandou bola na trave, defesa do goleiro. Não conseguiu botar a bola para dentro, mas foi melhor do que o Cruzeiro. O jogo contra o Palmeiras, contra o Flamengo, o Fluminense não jogou bem, mas o Flamengo também não jogou essas coisas. Não teve, tanto é que vai ver o número de finalizações do jogo. O Fluminense foi melhor no primeiro tempo, o Flamengo foi melhor no segundo, mas não muito. E foi um gol que o René ficou olhando a bola e não viu o Pedro, né? Tinha que marcar o Pedro, não a bola. Aí foi um erro. O jogo contra o Palmeiras, o Fluminense jogou melhor do que o Palmeiras, o jogo todo. Foi melhor do que o Palmeiras. Aí tomou o Fábio, que normalmente é o melhor do time, falhou no primeiro gol. O Fluminense perdeu um pouco. Depois o Fluminense
tomou o segundo gol lá no segundo tempo com um erro gravíssimo do Martinelli também, que normalmente é um dos melhores do time, errou, mas ficou o tempo todo em cima do Palmeiras, né? Perdeu e erros de individuais, né? E o jogo contra o São Paulo, sim, aí foi o erro, na minha opinião, do Renato, que escalou errado o time aí o São Paulo foi superior. Mas mesmo assim não foi um jogo assim do São Paulo também não. Que o jogo estava feio até o Fluminense tomar o gol. Aí depois o São Paulo foi melhor. Agora o Fluminense em relação às contratações tem que contratar para onde, cara? Hoje tem que acertar alguma coisa, chegar, é, se possível, ter condição de botar um ou dois reforços já para sábado contra o Grêmio. Tem que jogar, cara, do jeito que tá difícil. E botar o Ganso para jogar, que tá fazendo falta. Ou ele, ou o Lescano, mas principalmente o Ganso. Tá difícil. Assim a gente está cada vez mais olhando para a parte de baixo da tabela. Acorda, Mário. Traz os reforços aí, urgente, para ontem. Não é para semana que vem, não. Tem que vir todos para hoje. Traz o Nino, traz esse Lucas Ribeiro, traz esse menino aí que jogou no Corinthians, que o Grêmio está quase acertando. Pega ele aí, que ele tá lá na Arábia, é caro o valor dele, mas traz ele aí. O Vitinho não precisa. E troca o Serra, que tá bem separado, troca ele para Ernestrosa aí. E traz o Ernestrosa também. Então agora vamos aguardar aí, né, a escalação do Fluminense para amanhã. Acredito que seja Fábio, Samuel Xavier, no caso Thiago Silva, Freitas e René se tiver condições, se não o Fuentes. Bernal, acredito que ele põe Bernal, Martinelli e o Hércules. Acredito que o Renato faça isso. Hércules, aí vem o Soteldo, o Cano e o como é que é o Canóbio. Acredito que seja esse time que o Renato vai colocar para jogar contra o Internacional amanhã às 9h30 da noite com a transmissão da Rede Globo. Vamos aguardar qualquer notícia, se eu puder, eu volto aqui para falar com vocês. Agora vamos falar da parte que eu normalmente falo no início, mas tem a maior parte dos dias agora tenho deixado para o final. Todos vocês sabem que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata e estou super endividado, né? E tá meio enrolado, entrando em parafuso. Aí eu via muito os canais dos YouTubes que eu continuo assistindo até hoje. E eu pensei assim, me empolguei, pedi opinião a várias pessoas para me ajudarem a aprender a fazer o canal. Ninguém soube me explicar legal, aí me ajudaram só a colocar o canal. Eu coloquei o canal, veio fazendo os vídeos com a cara e a coragem, né? E pensei de não chegar nem a 100 pessoas inscritas. E graças a Deus hoje estou com 511 inscritos. Tem inscrito de Portugal, tem 2 dos Estados Unidos e tem espalhado pelo Brasil inteiro. Tem de Porto Alegre, Mato Grosso do Sul, Curitiba, Santa Catarina, Belo Horizonte, Espírito Santo, aqui do Rio de Janeiro também, né? Tem vários, tem muito mais do Rio do que outro lugar, mas tem bastante gente espalhada pelo Brasil. Então, aí eu me empolguei e venho aqui pedir aos senhores 2 favores. O primeiro por eu ter mais inscrito agora aqui, tem muito mais gente assistindo o canal também. Então eu queria pedir aos senhores que estiverem assistindo o canal, por favor, se inscrevam no canal, deem o like e compartilhem o canal. Só assim vocês vão ajudar o YouTube a espalhar o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Isso aí eu agradeço hoje, por favor, faça para mim. E o segundo,
Aí já é mais um favor um pouquinho mais elevado, né? Vocês sabem que eu estou com dificuldade para fazer o canal com esse notebook. O notebook e o microfone é do meu filho. E eu queria ter o notebook e o microfone só meu para poder fazer o canal o horário que eu quiser fazer, quer dizer, que eu quiser fazer não, que de meio-dia à meia-noite fico com minha esposa vendendo açaí. Não, teria que ser antes de meio-dia e depois de meia-noite. E então, é, se vocês puderem colaborar, eu vou falar meus Pix para vocês. Eu tenho dois Pix, um é o e-mail, o outro é o número menor. Esse número menor é para quem tiver alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de parto, né, que a gente digita várias vezes a tecla errada. Aí eu coloquei esse menor para ajudar, facilitar vocês a fazer isso. É, puderem depositar qualquer valor e qualquer moeda, né? Real, euro, dólar, lira, qual a moeda que vocês quiserem, peso, qual a moeda que vocês quiserem, qualquer valor. É, meus Pix são, o primeiro todos os dois são do Banco PicPay, tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, para facilitar, é um número menor, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Tá? Como eu falei no início, é do Banco PicPay, todos os dois Pix. E também que vocês podem depositar qualquer valor e qualquer moeda nos dois Pix, né? Ou um dos dois Pix, né? Aguardo a colaboração de todos, vamos aguardar a resposta, né? Alguma notícia se tiver de contratação e qualquer coisa, se eu puder, volto aqui para falar com vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus, uma linda terça-feira a todos, até a próxima.